Meus irmãos, é possível uma igreja experimentar avivamento, milagres, manifestações do Espírito Santo, um crescimento, uma expansão do Evangelho e ainda assim, alguns anos depois, correr o risco de ser destruída de dentro para fora? Essa pergunta parece até contraditória, não é verdade? Mas é exatamente o perigo que o apóstolo Paulo enxergou em Éfeso. Na lição passada, nós vimos uma cidade sendo impactada pelo poder do Espírito Santo. Vimos milagres extraordinários, pessoas abandonando práticas ocultistas, livros de magia sendo queimados em praça pública e o evangelho abalando até mesmo toda a economia de uma cidade ligada ao templo da deusa Ártemis. Mas agora a cena muda completamente. Paulo não está mais diante de uma multidão, ele não está mais na escola de Tirano, ele não está enfrentando Demétrio e o sindicato dos ourives da cidade. Ele está agora em Mileto, diante dos líderes da igreja de Éfeso, e sabe que provavelmente está olhando para eles pela sua última vez. E quais seriam então as últimas instruções do apóstolo para aquela igreja? Paulo não está preocupado com o que poderia atacar a igreja de fora para dentro. Ele profetiza um perigo que também poderia surgir de dentro da igreja. E isso nos ensina uma verdade muito séria. Não basta a igreja começar bem, ela precisa permanecer até o fim. Não basta experimentar o fogo do avivamento. É necessário conservar a verdade que sustenta esse avivamento pela palavra de Deus. Então vem comigo para essa lição impactante que nos apresenta um dos discursos pastorais mais profundos de todo o Novo Testamento. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Eliezer Nunes, seja bem-vindo ao meu canal. Estou muito feliz por ter você aqui comigo para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Toda semana estamos aqui postando nossos comentários. Aqui nós procuramos estudar cada lição, indo além da simples leitura da revista, mas buscando compreender o contexto histórico, os detalhes bíblicos do texto, as palavras no original e principalmente aquilo que o Espírito Santo deseja nos ensinar através de uma aplicação prática para o nosso dia a dia. Então, se você não é inscrito, quero te pedir que já se inscreva no canal, deixe aqui o seu like, o seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com mais irmãos da sua igreja, da sua classe, da escola bíblica, para que juntos possamos crescer em graça e em conhecimento. Lembrando a você que o nosso conteúdo também vai estar disponível lá no Spotify, basta apenas você pesquisar por EBD com o pastor Eliezer Nunes e aí você vai poder acompanhar em formato de áudio as nossas aulas durante as suas atividades do dia a dia. Escaneando esse QR Code que aparece aqui no canto da tela, ou se você clicar no link que eu vou deixar fixado no primeiro comentário aqui do vídeo, você vai ter acesso gratuitamente à apresentação de slides que estou usando na nossa videoaula de hoje e com muitas outras informações adicionais. É um conteúdo muito importante para dar subsídio na sua aula, você que é professor, ou também para os seus estudos particulares desse assunto relevante da Palavra de Deus. Com certeza vai ser muito útil para você. Vamos então ao nosso estudo de hoje, a lição número 8 do terceiro trimestre de 2026. A despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. Veja o nosso texto áureo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos, capítulo 20, versículo 28. Porque antes de cuidar da igreja, o líder precisa cuidar da sua própria vida espiritual. Depois nós veremos que esse princípio ainda se torna mais forte quando Paulo fala sobre os lobos que ameaçariam o rebanho. Vamos à nossa verdade prática? A igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. Perceba aqui 3 elementos presentes nessa declaração: vigilância, palavra e Espírito Santo. Não existe oposição entre uma igreja profundamente bíblica e uma igreja profundamente espiritual. No pensamento de Lucas, a ação do Espírito Santo não substitui a palavra. É o Espírito Santo que nos capacita para sermos testemunhas de Cristo. Antes de iniciarmos o nosso primeiro tópico, quero lembrar a você que no estudo de hoje nós temos alguns objetivos na nossa lição. Conduzir a classe a compreender e valorizar a fidelidade cristã, orientar a classe a discernir erros e fundamentar-se na sã doutrina e encorajar a classe a aplicar vigilância e amor no serviço cristão. Então esses objetivos vão estar norteando o nosso estudo de hoje, que vai estar baseado em Atos capítulo 20, do 17 ao 25 e do 36 ao 38. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Um ministério vivido com coerência e entrega.
Para entendermos as forças da palavra de Paulo nesse discurso, nós precisamos observar primeiro aonde ele está. Em Atos capítulo 20, versículo 17, o texto bíblico nos diz que Paulo estava em Mileto, e dali ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Mileto ficava a cerca de 50 quilômetros ao sul de Éfeso em uma linha reta, e era uma importante cidade portuária. Craig Keener vai observar que no Império Romano, Mileto possuía vários portos e figurava, juntamente com Éfeso, entre as cidades mais conhecidas daquela região da Ásia. Paulo poderia ter ido pessoalmente a Éfeso, mas em Atos 20 e 16 informa que ele desejava prosseguir rapidamente para Jerusalém. Além disso, voltar à cidade onde havia permanecido tanto tempo, certamente significaria reencontrar inúmeros irmãos, famílias convertidas e também reencontrar muitos discípulos. Keener lembra que Paulo havia ministrado ali durante quase 3 anos e mantinha um ministério intensamente pessoal, inclusive indo de casa em casa. Uma passagem rápida pela cidade dificilmente seria possível naquela situação. Por isso, os presbíteros de Éfeso vêm até ele. E quando chegam, Paulo começa de uma maneira interessante. Ele diz: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. À primeira vista, parece que Paulo está elogiando a si mesmo, mas ele não está dizendo, vejam como eu sou grande. Ele está simplesmente dizendo, vocês viram como eu vivi, como eu me comportei no meio de vocês. O pastor Ciro Sanches Iborde chama atenção justamente para isso. Paulo apela à memória daqueles líderes porque a sua vida era uma mensagem visível. Paulo não entregou para eles apenas um conjunto de regras ministeriais, mas ele deixou com eles o seu próprio exemplo pessoal. E isso é profundamente importante, irmãos, porque a autoridade espiritual de Paulo não estava fundamentada apenas no que ele pregava, mas também na coerência entre aquilo que ele pregava e aquilo que ele vivia. Então ele diz no versículo 19, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. A palavra que nós encontramos aqui como servindo está relacionada ao grego douleuo, que pertence à mesma família de doulos, que quer dizer servo ou escravo. Ela não descreve alguém que está prestando um serviço ocasional, mas é uma linguagem de pertencimento. Garland vai observar que a expressão pode transmitir justamente a ideia de alguém que cumpre os deveres de um servo que pertence ao seu senhor. Paulo não estava no ministério como uma carreira construída para sua realização pessoal. Ele se entendia como alguém que pertencia a Cristo, que era escravo de Cristo. E é por isso que ele usa exatamente a palavra humildade, cujo termo grego é tapeinoprosine, que trata-se de uma disposição de mente caracterizada pela humildade, ausência de exaltação própria. Isso ganha mais força quando nós lembramos que no mundo greco-romano nem sempre se considerava a humildade como uma virtude. Naquele ambiente, a humildade podia estar associada à condição inferior de todos os servos. Contudo, Paulo transforma aquilo que a cultura secular desprezava como uma característica fundamental do ministro de Cristo. O Evangelho ele vai redefinir o sentido de grandeza, porque no reino de Deus, grande não é aquele que consegue colocar mais pessoas ao seu redor. Grande é aquele que consegue colocar a sua vida aos pés de Cristo. Então Paulo acrescenta, com muitas lágrimas. Nós frequentemente imaginamos o apóstolo Paulo como um grande teólogo, um missionário corajoso, o homem que enfrentou prisões, açoites, perseguições, que discursou diante de multidões e de grandes autoridades. Mas em Atos 20, as Escrituras nos apresentam Paulo chorando. E essas lágrimas não significam fraqueza ministerial, mas elas revelam a profundidade pastoral do ministério daquele homem. O pastor Ciro vai destacar ainda que essas lágrimas não devem ser entendidas apenas como um sofrimento pelas próprias dificuldades que ele enfrentava. A vida e as cartas de Paulo revelam um homem que chorava pela condição espiritual daquelas pessoas, pelos irmãos, por aqueles que estavam aflitos nas perseguições. É por isso que nós podemos dizer que o ministério de Paulo tinha joelhos dobrados, escrituras abertas e olhos molhados de lágrimas. Ele tinha doutrina, mas tinha lágrimas. Ele tinha autoridade, mas também tinha humildade. Ele tinha coragem, mas também tinha um coração pastoral. Depois, Paulo afirma, como nada que útil que seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Aqui aparecem os dois ambientes do ministério do apóstolo Paulo, o público e o privado. Na lição anterior, nós vimos Paulo ensinando na escola de Tirano.
Mas em Atos 20 ele revela algo mais interessante que o capítulo 19 não havia mostrado para nós em detalhes. Além de pregar e estar grandemente exposto publicamente, existia também um trabalho profundamente pessoal que Paulo desenvolvia de casa em casa. Craig Keener vai observar que essas reuniões domésticas proporcionavam ao apóstolo Paulo um contato muito próximo com seus discípulos. Não estamos diante de um pregador que simplesmente fazia um grande discurso e partia ou se recolhia na sua casa. Nós estamos diante de alguém que compartilhava a vida com os discípulos e membros da igreja. Isso é discipulado. A multidão pode ouvir uma mensagem, mas o discípulo precisa de acompanhamento. E Paulo diz que não deixou de anunciar nada que útil seja. O verdadeiro pregador não pergunta apenas o que as pessoas querem ouvir hoje, mas ele pergunta o que as pessoas precisam ouvir. Há mensagens agradáveis na Bíblia e há mensagens necessárias. Há textos que consolam, mas há textos que confrontam. O compromisso do ministro de Deus não é selecionar apenas aquilo que vai produzir aplausos ou uma alegria e êxtase nas pessoas, mas sim entregar aquilo que é espiritualmente útil para o reino de Deus. E qual era o centro da mensagem de Paulo? O versículo 21 nos responde, testificando tanto a judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos então uma síntese da conversão cristã, porque a palavra traduzida como conversão, que é metanoia, normalmente é traduzida como arrependimento. Ela envolve uma mudança de mente, uma mudança de orientação, uma reorientação de toda a vida diante de Deus. Mas Paulo não fala apenas de arrependimento. Ele coloca ao lado do arrependimento a fé, pistes, em Jesus Cristo. Ou seja, nos chama a atenção essa união entre as duas palavras. Porque em Lucas e Atos, arrependimento e fé aparecem como realidades que estão intimamente relacionadas num contexto cristão. A verdadeira fé, ela envolve arrependimento, e o verdadeiro arrependimento nos conduz à fé. Isso vai destruir dois tipos de evangelhos incompletos. Existe um evangelho por aí que diz apenas mude de vida, mas não conduz a pessoa a Cristo. Isso vai virar moralismo e legalismo religioso baseado em regras e costumes. E há um outro evangelho que diz crê em Jesus, mas não fala em abandonar o pecado, arrependimento, mudança de vida e libertação. E isso vai transformar a graça de Deus em uma permissão para pecar, levando inclusive a famosa hipergraça que vemos hoje em dia. Paulo fazia diferente. Ele pregava as duas coisas, arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Champlin, no seu comentário, vai observar que a fé e o arrependimento constituem grandes temas da pregação no livro de Atos e aparecem repetidamente em toda a mensagem apostólica. E aqui nós temos uma aplicação extremamente atual para nós, né? Uma igreja fiel precisa continuar pregando o evangelho por completo. Não podemos trocar o arrependimento por autoestima, trocar a cruz por prosperidade financeira. Não podemos trocar o discipulado por entretenimento ou uma conversão por uma mera decisão emocional. Paulo podia olhar para aqueles presbíteros de Éfeso e dizer, vocês sabem como eu vivi e vocês sabem a mensagem que eu preguei para vocês. Talvez essa seja uma das maiores definições de fidelidade ministerial, quando a nossa vida não desmente a nossa mensagem e a nossa mensagem não negocia a verdade da palavra de Deus. Segundo tópico, a fidelidade apostólica como guarda da verdade. Esse segundo ponto da revista desenvolve uma consequência natural do nosso primeiro tópico. Se Paulo não deixou de anunciar aquilo que era útil, posteriormente ele declara que anunciou para eles todo o conselho de Deus. Então, a fidelidade ministerial não significa somente trabalhar muito, ela significa permanecer fiel ao conteúdo, à missão recebida por Deus. Há pessoas extremamente ativas, mas que não necessariamente são fiéis. Atividade e fidelidade não são sinônimos, irmãos. É uma reflexão importante da gente fazer, porque uma igreja pode ter uma agenda cheia, eventos, congressos, programas, seminários, palestras, transmissões, músicas, projetos e ainda assim se afastar gradualmente da verdade bíblica. É por isso que o capítulo 20 de Atos é tão importante para nós. Paulo está preparando a igreja para uma realidade muito séria. O apóstolo está indo embora, mas o evangelho não pode ir embora com ele. Craig Keener vai informar que o discurso de Paulo em Mileto não funciona apenas como uma despedida, mas ele é como um comissionamento. Paulo está transferindo aos presbíteros a responsabilidade pastoral que ele mesmo havia exercido lá em Éfeso.
O exemplo de serviço sacrificial que o apóstolo deixou tornou-se o modelo para aqueles que continuariam o seu trabalho naquele lugar. E existe aqui algo muito parecido com os grandes discursos de despedida das Escrituras. Moisés falou antes de partir, lá em Deuteronômio. Josué deixou suas últimas advertências. Samuel relembrou ao povo toda a sua história e a sua integridade. Jesus mesmo, antes da cruz, ele preparou seus discípulos. E agora, Paulo prepara os presbíteros de Éfeso. A obra de Deus continua, mesmo quando os instrumentos e os líderes mudam. Porque a igreja pertence a Cristo. O evangelho pertence a Deus. Nós, ministros, somos apenas mordomos. E isso é muito significativo aqui em Atos 20, versículos 20 e 21, que a mensagem de Paulo ela tem um alcance tanto para judeus quanto para gregos, porque a verdade que ele pregava não muda conforme o público que ele tinha. Paulo não tinha um evangelho para os judeus na sinagoga e outro evangélico para os gentios. Não, a aplicação podia variar, mas o núcleo da mensagem permanecia. Paulo pregava sobre arrependimento diante de Deus e fé no Senhor Jesus Cristo, e esse sempre foi o centro, o cerne da sua pregação. E isso é extremamente importante para nós nos dias de hoje. Olha que aplicação interessante. Há sempre uma pressão para nos adaptar não somente à forma da mensagem, mas também o conteúdo da mensagem para as expectativas da sociedade atual. E isso é perigoso. Entretanto, contextualizar a mensagem não significa adulterá-la. Nós podemos mudar a linguagem sem mudar a verdade. Nós podemos utilizar YouTube, Spotify, slides, redes sociais, inteligência artificial e todos os recursos disponíveis. Mas aquilo que atravessa, o que está além dessas ferramentas, sempre precisa ser o antigo e atual Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Ciro Sanches expressa um princípio muito pertinente quando ele afirma que nós não podemos separar a palavra de Deus do Deus da palavra. Não podemos alegar um compromisso com Deus e abandonar o compromisso com as Escrituras. Isso seria uma grande contradição. Isso precisa ser enfatizado, especialmente no nosso contexto pentecostal na atualidade. Ser pentecostal não significa escolher entre a palavra ou o Espírito. Porque o Espírito que enche a igreja é o mesmo Espírito que capacita a igreja para testemunhar. O Espírito que nos concede os dons é o mesmo Espírito que dirige a missão da igreja. O Espírito que opera milagres é também o mesmo que constitui líderes para a preservação da igreja. A verdade é que a espiritualidade nunca precisa diminuir a Escritura para aumentar a presença do Espírito Santo. Pelo contrário, quanto mais uma igreja anda no Espírito, maior vai ser a sua fome pela palavra que o próprio Espírito Santo inspirou. E aqui nós temos uma aplicação para você, professor da escola bíblica, pregador, líderes e obreiros da igreja. O nosso chamado não é produzir sempre alguma novidade. Há pessoas extremamente preocupadas em sempre apresentar algo novo, algo que seja inédito, que ainda não tenha sido visto. O nosso chamado não é para isso. O nosso chamado é para transmitir fielmente uma mensagem com vida, clareza e unção para essa geração tão carente como a de hoje. Terceiro tópico diz assim: fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. Depois de olhar para trás e recordar tudo que viveu em Éfeso, Paulo agora olha para frente. E o futuro não parece confortável. Veja o que diz o versículo 22. E agora, eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. A expressão ligado pelo Espírito merece de nós aqui uma atenção especial, principalmente na filologia, ou seja, no sentido desse texto no original. No grego nós temos dedemenos to pneumati. O termo dedemenos vem do verbo deo, que significa atar, amarrar, prender. É uma imagem muito forte. Antes que Paulo fosse literalmente amarrado e preso em Jerusalém, ele já estava amarrado interiormente à vontade de Deus. Ele estava seriamente comprometido com a vontade de Deus para o seu ministério. Veja que imagem extraordinária. O homem que está preso à vontade de Deus não precisa ter medo das cadeias dos homens. E aí Paulo continua: não sabendo o que lá há de me acontecer. A direção espiritual na nossa vida não significa ter o conhecimento de todos os detalhes. Paulo sabia para onde ele deveria ir, mas não sabia exatamente o que aconteceria quando ele chegasse lá. Nós frequentemente queremos que Deus nos revele o mapa inteiro da nossa vida antes de obedecermos e dar o primeiro passo. Paulo recebeu apenas aquilo que era suficiente para ele obedecer.
E existe algo ainda mais impressionante. Olha o versículo 23 que diz assim: senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações. Isso desmonta uma espiritualidade, um ministério triunfalista, como vemos anunciado hoje em dia por aí. Há momentos em que o Espírito Santo nos livra da tribulação, mas há momentos em que o Espírito vai nos sustentar dentro da tribulação. E é então que nós chegamos a um dos grandes versículos da Bíblia, da vida de Paulo. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. A palavra carreira traduz dromos, é um termo empregado para curso, percurso ou uma corrida. Paulo enxergava a sua vida como uma corrida na qual ele precisava chegar ao fim. E isso realmente acontece de uma maneira emocionante lá em 2 Timóteo 4,7, onde ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essas metáforas atléticas, elas eram bastante conhecidas do mundo antigo, já que Éfeso também possui importantes estruturas destinadas para esse tipo de competição, de jogos, e o que tornava essa linguagem que Paulo usava bastante compreensível para os seus ouvintes. Mas observe que Paulo não diz simplesmente que ele queria terminar uma corrida, ele diz que deseja terminar a sua carreira. Existe uma carreira que Deus colocou diante de Paulo, e existe também uma carreira que Deus colocou diante de cada um de nós. Deus não perguntará por que você não teve um ministério tão grande ou com o mesmo alcance de Paulo, ou com a mesma virtude de Pedro, ou qualquer outro grande servo de Deus. Mas a pergunta que nós receberemos do Senhor vai ser: você foi fiel àquilo que Deus colocou em suas mãos? Ou seja, o que fizemos com aquilo que Ele deu para nós, independentemente das outras pessoas. Paulo também fala do ministério que recebi do Senhor Jesus, ou seja, ministério é uma responsabilidade entregue por Cristo. Paulo define esse ministério assim. O que era esse ministério dele? Ele diz no final do versículo: dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele tinha clareza e definição daquilo que Deus o chamou para fazer. E aqui aparece a palavra evangelion, ou seja, boa notícia, as boas novas. E ele acrescenta que eram as boas novas da graça de Deus. Isso significa que no centro da mensagem cristã não está aquilo que o homem faz para alcançar a Deus, mas aquilo que Deus fez para salvar o homem. Então, Paulo chega nos versículos 26 e 27. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. A expressão traduzida por conselho, ela vem do substantivo grego boulé. A ideia pode envolver propósito, plano, um conselho ou um desígnio. Portanto, ensinar todo o conselho de Deus não significa que Paulo tivesse explicado absolutamente tudo que é possível se saber sobre Deus, até porque isso seria impossível. Mas significa dizer que ele não omitiu aquilo que fazia parte da revelação necessária do propósito salvador de Deus e da obra redentiva de Cristo. Trazendo isso para a nossa realidade hoje, existe uma grande diferença entre selecionar textos da Bíblia e submeter-se à mensagem da Bíblia. É possível pregar textos bíblicos isoladamente e ainda assim nunca apresentar todo o conselho de Deus. Uma pessoa poderia, por exemplo, pregar somente as promessas e nunca falar de arrependimento. Poderia falar somente de bênçãos e nunca falar de santificação. Ou poderia, como muitos fazem, falar somente de vitória e nunca falar sobre o sofrimento da vida cristã. Ele poderia falar somente sobre a graça e nunca falar sobre o juízo. Cada mensagem dessas, isoladamente, poderia conter versículos bíblicos, mas o conjunto estaria desequilibrado. A fidelidade apostólica exige que nós ensinemos toda a Escritura para a igreja. Essa linguagem nos leva diretamente ao profeta Ezequiel, que traz ali a figura do atalaia. Em Ezequiel 33, Deus ensina ao profeta Ezequiel que o atalaia deve advertir o povo diante do perigo. Se ele vê a espada chegando e não toca a trombeta, ele torna-se responsável. Mas se ele toca a trombeta e o povo não atende, ele cumpriu a sua responsabilidade. Paulo está dizendo então que ele não omitiu a verdade. Olha que aplicação nós temos aqui. Fazer esta distinção pode libertar muitos professores, pregadores e líderes de um peso que Deus jamais colocou sobre a vida deles. Irmãos, a nossa responsabilidade não é produzir conversões. Nós não conseguimos fazer isso. A nossa responsabilidade é anunciar com fidelidade a palavra de Deus. A conversão é uma obra da graça
mediante a ação do Espírito Santo e a resposta humana ao convite da salvação. A nossa missão como igreja é pregar. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Paulo está deixando Éfeso, mas há uma coisa que ele possuía então, uma consciência limpa diante de Deus. E essa talvez seja uma das maiores riquezas que um cristão pode carregar no final da sua caminhada. Significa poder dizer: Senhor, eu procurei ser fiel ao chamado que eu recebi. O maior elogio que um servo de Deus pode receber do Senhor não é: você foi famoso, você reuniu multidões, você construiu um grande império. Mas o maior elogio que um servo poderá receber do Senhor naquele dia será: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Porque no reino de Deus, meus queridos, o tamanho do ministério nunca será maior do que o valor da nossa fidelidade. O segundo tópico da lição diz assim: advertências aos presbíteros contra os falsos mestres. Primeiro ponto, o Espírito Santo como originador do ministério pastoral. É como se Paulo dissesse agora: eu estou indo embora, vocês vão precisar cuidar daquilo que Deus colocou nas mãos de vocês. O grande perigo para a igreja de Éfeso não seria apenas a perseguição dos pagãos, a oposição dos judeus, ou uma reviravolta semelhante àquela que Demétrio ou Ourives organizou. Paulo anuncia algo ainda mais perigoso. Homens poderiam surgir de dentro da própria comunidade cristã e utilizar a fé em Jesus para arrastar discípulos após de si. Por isso, depois de falar de fidelidade no tópico anterior que nós estudamos, ele agora começa a falar sobre vigilância. Se esse conteúdo está abençoando a sua vida, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like aqui embaixo. E se você está assistindo do seu celular, quero te fazer um pedido. Do lado aí do botão do joinha vai ter um botão escrito Hype. Clique nesse botão. Ao fazer isso, você vai estar dizendo ao YouTube que o nosso conteúdo merece ser indicado para pessoas que ainda não conhecem o canal. Aproveite para nos ajudar. Você pode usar o Hype 3 vezes em cada vídeo nosso que assistir. Então, nos ajude a divulgar aí o nosso ministério de ensino da Palavra de Deus. Continuando o nosso primeiro tópico, então, dessa sessão, nós chegamos ao versículo que funciona como o coração teológico de todo esse discurso de Paulo. Ele diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. A primeira palavra que merece atenção aqui é olhai. O texto no grego aparece com o verbo prosechô, que pode transmitir a ideia de prestar atenção, manter-se alerta, dedicar uma atenção a alguma coisa. Paulo estabelece uma ordem: olhai por vós e por todo o rebanho. Primeiro, olhai por vós, depois, pelo rebanho. Essa sequência é extremamente importante, porque o comentário Bacon vai nos observar exatamente isso. Alguém não consegue ministrar adequadamente aos outros se negligencia sua própria condição espiritual. Paulo vai aplicar esse princípio semelhante lá para Timóteo. Ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, primeiro de ti, depois daquilo que você ensina. Porque existe uma verdade desconfortável no ministério cristão. É possível cuidar da igreja e deixar de cuidar da própria alma. É possível preparar sermões e deixar de se alimentar da palavra. É possível aconselhar famílias e negligenciar sua própria família. Assim como é possível ensinar sobre oração e quase nunca orar. É possível nós falarmos constantemente sobre o Espírito Santo enquanto a nossa vida interior vai se tornando espiritualmente vazia. É por isso que Paulo não permite que aqueles líderes imaginem que o primeiro campo de pastoreio seja a congregação, mas o primeiro campo de vigilância do pastor é o seu próprio coração. A própria revista vai aplicar esse princípio na vida pessoal, familiar e espiritual dos líderes, advertindo que aquele que negligencia a si mesmo pode gradualmente perder a capacidade de cuidar adequadamente do rebanho de Deus. Mas então aparece algo extraordinário. Ele diz assim na sequência: sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Quem colocou aqueles homens naquela posição? Paulo vai além da dimensão humana e diz: o Espírito Santo vos constituiu. E aqui nós temos uma pneumatologia no ministério. O ministério cristão não nasce de uma ambição de alguém que decidiu possuir um título. A vocação verdadeira, ela tem a sua origem em Deus. Craig Kinner vai observar que o Espírito Santo estabeleceu aqueles homens não contradizendo a participação apostólica na escolha dos líderes. Antes, foi o Espírito que conduziu o processo desde a sua fonte até a última instância.
Em Atos dos Apóstolos, a liderança cristã está repetidamente associada à direção do Espírito, como nós podemos ver também em Atos 13, quando Barnabé e Saulo são separados para a obra missionária. Meyer Pearman também vai chamar a atenção para essa característica de Lucas. No livro de Atos, o Espírito Santo aparece dirigindo, administrando e conduzindo a igreja. Acima de tudo, existe a ação soberana do Espírito Santo. E Paulo chama aqueles homens de bispos. A palavra grega é episkopoi, é o plural de episcopos. O termo vai resumir a ideia de alguém que observa, supervisiona ou exerce um cuidado sobre algo. É daí que surgem traduções como supervisor, superintendente ou bispo. Então existe aqui um detalhe exegético, porque em Atos 20, 17, diz que Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja. A palavra ali é presbiteroi, o plural de presbíteros, literalmente traduzido como anciãos. Entretanto, esses mesmos presbiteroi do versículo 17 são chamados agora pelo apóstolo de episcopoi no versículo 28. E eles ainda recebem a responsabilidade de apacentar a igreja, ainda diz no versículo. Ou seja, o verbo utilizado aqui está ligado a poimaino, que significa pastorear. Portanto, dentro dessa passagem que nós estamos estudando, aparecem três conceitos. Presbítero, que é presbíteros no grego, bispo ou supervisor, que é episcopos, e a função de pastorear, poimaino. O comentário Bacon vai falar sobre isso, dizendo que nesse estágio da Igreja Apostólica, presbíteros e bispos estão descrevendo o mesmo grupo de líderes, enfatizando aspectos diferentes da sua responsabilidade. Craig Kinner chega à mesma constatação, comparando Atos 20 com Tito 1 e 1 Pedro capítulo 5. Isso também aparece em pesquisas contemporâneas sobre a organização da igreja lá no Novo Testamento. E observa então essas pesquisas que Atos 20 reúne a linguagem de ancião, supervisor e pastoreio na mesma responsabilidade espiritual. Mas o mais importante não é simplesmente discutir aqui os títulos. Paulo está discutindo responsabilidade. O líder é presbítero porque possui maturidade. O supervisor supervisiona porque precisa vigiar. E ele também é pastor porque precisa alimentar e proteger o rebanho. O verbo apacentar não significa simplesmente governar. Ele traduz a imagem do pastor conduzindo as suas ovelhas. E é aqui que aparece outra expressão extraordinária. Ele diz assim, todo o rebanho. Ou seja, a palavra poiminion significa literalmente rebanho. É uma metáfora profundamente bíblica que nós já conhecemos. Deus é apresentado no Antigo Testamento como o pastor de Israel, lá no Salmo 23, por exemplo. Os profetas condenaram pastores que exploravam as ovelhas, lá no livro de Ezequiel, por exemplo. Jesus vai declarar em João 10, eu sou o bom pastor. O apóstolo Pedro vai chamar Jesus de o sumo pastor na sua epístola. Portanto, quando um líder cristão pastoreia, ele nunca está pastoreando o seu próprio rebanho. Paulo deixa isso claro. Apacentai a igreja de Deus. A igreja não pertence ao pastor, ou ao ministério, ou à denominação. Ela não pertence ao fundador, nem à família do dirigente. A igreja pertence a Deus. E Paulo apresenta uma razão poderosa para isso. Diz assim, porque ele resgatou com seu próprio sangue. O verbo aqui relacionado traz a ideia de adquirir ou obter, ou seja, está falando de um enorme preço que foi pago pela redenção. Eu chamo a sua atenção aqui para aquilo que certamente parece teologicamente central. Paulo está destacando o enorme custo da aquisição do povo de Deus, associando esse preço ao sangue redentor de Jesus Cristo. E essa verdade muda completamente a maneira com que nós devemos enxergar as pessoas na igreja. Aquela pessoa difícil, problemática, a ovelha fraca, aquele irmão que precisa ser corrigido, ele foi comprado com sangue. Todos foram comprados com o sangue de Cristo. Todos custaram igualmente caro. Por isso, ninguém tem o direito de tratar com desprezo aquele que Cristo considerou valioso bastante para dar a sua própria vida na cruz. Então, nós temos uma sequência belíssima aqui em Atos 20 e 28. O Espírito chama o pastor, Deus é o dono do rebanho, Cristo paga o preço e o líder recebe a responsabilidade de cuidar. O rebanho não é nosso, ele foi confiado temporariamente às nossas mãos pelo Espírito Santo e comprado eternamente pelo sangue de Cristo. Vamos ao segundo tópico que diz assim, o perigo real e contínuo das falsas doutrinas. Depois de mostrar o valor do rebanho e lembrar os presbíteros da igreja que ela pertence a Deus e foi adquirida por um preço altíssimo, Paulo explica por que esse rebanho precisa ser guardado com tanta atenção, dizendo assim, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis,
que não perdoarão o rebanho. A figura do lobo era perfeitamente compreensível no ambiente bíblico e no mundo antigo do Oriente Médio. Craig Keener vai observar que ela era frequentemente usada para descrever predadores, exploradores, pessoas traiçoeiras, especialmente quando se pensava em lobos atacando rebanhos indefesos de ovelhas. Na própria tradição bíblica, o profeta Ezequiel já havia utilizado essa imagem para denunciar os líderes perversos que exploravam o povo de Deus. Jesus também havia recorrido a essa mesma metáfora quando ele adverte sobre os falsos profetas que chegam vestidos de ovelhas, embora interiormente sejam lobos devoradores, mostrando que o perigo espiritual mais grave nem sempre se apresenta de uma forma visível e hostil, ameaçadora, mas ele pode se apresentar usando uma linguagem refinada, aparência e até os símbolos da nossa própria fé. É exatamente por isso que a falsa doutrina é tão perigosa, porque dificilmente o erro se apresenta dizendo abertamente que pretende destruir a fé de alguém. Muitas vezes as doutrinas erradas, elas contêm elementos de verdade suficiente para conquistar a confiança das pessoas. Muitas doutrinas falsas citam até mesmo a Bíblia, falam de Jesus, usam linguagem espiritual e até demonstram aparência de piedade, de santificação, enquanto pouco a pouco estão deslocando o centro da mensagem cristã de Cristo para o homem ou para outros interesses, alterando a compreensão do Evangelho. Paulo chama esses homens de lobos cruéis. A expressão que no grego corresponde a laikos significa lobo, enquanto baris pode trazer a ideia de algo pesado, severo, opressivo, violento e feroz. Portanto, Paulo está falando de indivíduos cuja atuação causa um dano espiritual profundo, especialmente porque, como o próprio texto afirma, eles não perdoarão o rebanho. Keener vai lembrar que no mundo antigo a figura do lobo também podia ser aplicada a pessoas gananciosas, exploradoras, o que se encaixa muito bem aqui nesse contexto de Atos 20, porque logo adiante Paulo vai contrastar esses falsos mestres com o próprio desprendimento financeiro que ele teve no seu ministério. O problema do falso mestre não é apenas aquilo que ele ensina, mas é também aquilo que ele procura obter das pessoas, seja dinheiro, prestígio, influência, poder ou seguidores, transformando aquilo que deveria ser pastoreio em exploração do rebanho. A advertência se torna ainda mais séria no versículo 30, quando Paulo afirma: "E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si." A expressão "dentre vós mesmos" revela que o perigo não viria apenas de fora da igreja, mas poderia surgir de dentro da própria comunidade, inclusive entre pessoas que haviam caminhado de perto com os apóstolos e ocupado posições de liderança. Essa afirmação deve eliminar qualquer tipo de ingenuidade espiritual, porque alguns dos maiores danos sofridos pela igreja ao longo da história não vieram exclusivamente de perseguições externas, mas de pessoas que falavam em nome de Deus enquanto distorciam a sua palavra. Paulo diz que esses homens falariam coisas perversas, expressão que está ligada ao grego diastrepo, que transmite a ideia de torcer, distorcer ou desviar. A falsa doutrina, portanto, muitas vezes não começa negando toda a verdade, mas ela começa deformando uma parte dela, retirando uma doutrina do seu equilíbrio bíblico, transformando uma verdade secundária no centro da fé, muitas vezes universalizando, por exemplo, uma promessa específica ou interpretando um texto fora do seu contexto, até que aquilo que inicialmente parecia ser uma pequena alteração termina produzindo literalmente um outro evangelho. Paulo, entretanto, revela também a motivação desses mestres ao dizer que eles fariam de tudo para atraírem os discípulos após si. O problema, portanto, não é somente doutrinário, mas é também pastoral e espiritual, pois eles não desejam simplesmente ensinar uma interpretação diferente. Eles desejam formar seguidores da sua própria pessoa. Então preste atenção nisso aqui. Esse princípio oferece um importante critério para o nosso discernimento ministerial, porque o verdadeiro servo de Deus, ele procura aproximar as pessoas de Cristo, enquanto que o falso mestre procura tornar as pessoas progressivamente dependentes da sua personalidade, da sua revelação, da sua autoridade, das suas orientações ou do seu grupo que pertence. João Batista estabeleceu o princípio correto quando ele declarou assim: "Importa que ele cresça e que eu diminua." E Paulo também afirmou aos Coríntios que não pregava a si mesmo, mas a Jesus Cristo como Senhor. Então a história posterior de Éfeso nos mostra que a advertência de Paulo não era apenas hipotética.
As cartas pastorais, elas apresentam um problema concreto com falsos ensinos naquela região. Tanto é verdade que em 1 Timóteo a epístola vai começar justamente com Paulo pedindo a Timóteo que permaneça em Éfeso para impedir que certas pessoas ensinem outro tipo de doutrina. E aqui nós temos uma aplicação que permanece extremamente atual, porque os lobos podem ter mudado de linguagem, de aparência, mas o princípio deles permanece sendo o mesmo. Em cada geração surgem novas formas de transformar o evangelho em um instrumento de enriquecimento, culto à personalidade, espetáculo religioso, trazendo um misticismo sem a escritura ou um racionalismo sem a dependência do Espírito Santo. Paulo não acreditava que uma igreja avivada estivesse automaticamente protegida do erro. Em Éfeso havia já sido experimentado milagres, libertações, conversões e um poderoso mover do Espírito Santo, mas ainda assim precisava ouvir o apóstolo dizendo: vigiai. Esse equilíbrio bíblico permanece indispensável para nós hoje, irmãos, porque o avivamento sem doutrina pode produzir entusiasmo sem discernimento, enquanto que a doutrina sem uma vida espiritual pode produzir conhecimento sem fogo. A igreja precisa permanecer firmada na verdade e cheia do Espírito. O terceiro ponto desse item vai dizer: vigilância espiritual como dever permanente do pastor. Diante de tudo isso, Paulo apresenta a resposta: portanto, vigiai. Que o verbo grego é gregorel, que significa permanecer desperto, estar alerta, manter vigilância. A imagem é de alguém que não pode dormir porque existe um perigo próximo e iminente. No mundo antigo, um soldado que ocupava o posto de guarda precisava permanecer acordado. Um vigia que ficava sobre o muro precisava estar sempre observando o horizonte. Assim também um pastor precisava permanecer atento aos movimentos ao redor do seu rebanho. Paulo toma essa linguagem e aplica ela agora à vida espiritual. Craig Keener vai observar que a linguagem de vigilância também aparece nos contextos escatológicos de Lucas, nos quais os discípulos são chamados a permanecer despertos e preparados. Em Atos 20, porém, essa vigilância é especialmente pastoral. Os líderes devem permanecer atentos aos perigos que ameaçam a igreja. Isso nos mostra que o ministério pastoral possui também uma dimensão de sentinela. E é aqui que daí no Antigo Testamento a gente encontra essas duas figuras. O atalaia, como eu falei antes em Ezequiel 33, que observa o perigo e toca a trombeta. Em Ezequiel 34 ele vai apresentar a figura do pastor, que deve cuidar das ovelhas. Então em Atos 20, Paulo praticamente reúne as duas figuras. O ministro é pastor e atalaia. Ele alimenta a ovelha e observa o horizonte. Então Paulo não dizia apenas vigiai, ele acrescenta: lembrando-vos que durante 3 anos não cessei de dia e noite de admoestar com as lágrimas a cada um de vós. Paulo vai apresentar outra vez a sua própria vida como um modelo. E existem 4 expressões extraordinárias aqui: 3 anos, noite e dia, cada um e com lágrimas. Vamos analisar cada uma delas? Vem comigo. A primeira, 3 anos. Paulo está dizendo que a sua preocupação com a igreja não foi uma coisa esporádica, mas foi uma perseverança pastoral. Lá em Atos 19, Lucas fala de 2 anos que Paulo ficou ensinando na escola de Tirano, além do período que ele iniciou o ensino na sinagoga. Então aqui em Atos 20, Paulo utiliza uma contagem aproximada, mais ampla, para recordar aos líderes do longo período que ele esteve presente no meio deles. A segunda expressão que Paulo usa é noite e dia. É claro que isso não significa dizer que Paulo literalmente passou 24 horas pregando ininterruptamente. Tratava-se de uma expressão que enfatiza a continuidade do ministério, ressaltando a intensidade e a constância do trabalho de Paulo. Então aparece o verbo admoestar, nouteteu, que é um verbo muito rico, porque ele resulta da associação de ideias relacionadas à mente e ao ato de colocar alguma coisa diante de alguém. É daí que surge a noção de instruir, advertir, aconselhar ou corrigir, procurando levar alguém a uma compreensão adequada. Então, admoestar não é simplesmente repreender, é corrigir com o propósito de restaurar a pessoa. Paulo vai mostrar um outro caminho, a admoestação com lágrimas. E essa combinação é maravilhosa, porque Paulo não corrigia as pessoas simplesmente porque ele gostava de estar certo. Ele não apontava o erro sorrindo com a queda do irmão. Essas lágrimas intensificavam justamente o modo dessa advertência, demonstrando a paixão e o envolvimento pessoal que Paulo teve durante aqueles anos. Tinha uma expressão ainda preciosa que ele usa: a cada um. No grego, essa construção reforça a ideia de cada indivíduo, ou seja, Paulo conhecia de gente. Ele não pastoreava multidões, ele pastoreava pessoas. E esse detalhe é muito importante, porque hoje, muitas vezes, os membros têm dificuldades em chegar aos seus pastores.
Às vezes as pessoas têm dificuldades em chegar aos seus líderes, porque existem camadas de barreiras que precisam ser ultrapassadas até que ele tenha contato aos seus líderes. Muitas vezes nós facilmente transformamos ministério em números. Quantos membros tem a igreja? Quantas visualizações teve no nosso vídeo? Quantas pessoas no culto? Quantas igrejas temos no nosso campo? Quantos eventos vamos produzir? Números têm importância administrativa e eles podem revelar um alcance da igreja, mas nenhuma estatística substitui o valor de uma alma. Jesus ensinou isso na parábola das 100 ovelhas. O pastor tinha 100, mas ele percebeu quando uma delas estava perdida. Então Paulo pregava em grupos, mas ele advertia a cada um. O ministério cristão nunca deve deixar de enxergar os indivíduos no meio da multidão. E há ainda algo profético nessa advertência de Paulo, porque décadas mais tarde, quando Jesus envia uma mensagem à igreja de Éfeso, numa das 7 cartas do Apocalipse, lá em Apocalipse capítulo 2, aquela comunidade elogiada justamente por ter esse discernimento doutrinário. Jesus disse assim para eles: puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. De alguma forma, a igreja levou a sério o alerta de Paulo contra os falsos mestres. Eles aprenderam a vigiar, mas, no entanto, aparece uma tragédia. Jesus diz para eles logo na sequência: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aqui está um equilíbrio profundo que é necessário para nós. É possível vigiar tanto contra o erro e acabar perdendo o amor. Defender a ortodoxia com muito esforço, mas deixar o coração se esfriar. É possível guardar a doutrina correta e perder a devoção diária. Então, por isso que Atos 20 é tão bonito, porque Paulo nos apresenta doutrina com lágrimas, verdade com amor. O bom pastor vai carregar dentro de si essas duas coisas ao mesmo tempo: uma vara para enfrentar o lobo e um cajado para cuidar da ovelha. Se ele possuísse apenas o cajado, talvez cuidaria da ovelha e não conseguiria proteger do lobo. Se ele possuísse apenas a vara, poderia acabar ferindo o próprio rebanho, porque somente conseguiria proteger. As duas coisas precisam andar juntas, não é verdade? Então vem comigo para o terceiro tópico da nossa lição, mas antes quero pedir, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário aqui nesse vídeo e também pedir a você deixar o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus irmãos, com seus amigos da sua classe, da escola dominical, e se estiver assistindo com o celular, clique no botãozinho do hype para nos ajudar a divulgar esse canal. Sempre quando você clica ali, o YouTube vai recomendar o nosso conteúdo para pessoas que ainda não conhecem o nosso canal, então nos ajude a divulgar o nosso trabalho. A terceira parte nós vamos falar sobre o cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. E o primeiro tópico diz assim: a palavra de Deus como um fundamento seguro do ministério. Depois de advertir os presbíteros sobre os falsos mestres e ordenar que eles permanecessem vigilantes, Paulo chega a uma das declarações mais importantes do seu discurso. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, e a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Atos 20, 32. A primeira coisa que chama atenção é que Paulo reconhece o limite do seu próprio ministério. Ele havia permanecido 3 anos em Éfeso, ensinando publicamente, de casa em casa, formando discípulos e advertindo a igreja com lágrimas. Agora ele precisava partir. E é nesse momento, Paulo não precisava criar uma dependência em torno da sua pessoa, mas ele entrega os líderes àquele líder supremo que permaneceria com eles, o Senhor Jesus. A palavra traduzida aqui por encomendo vem do grego paratiteme, que transmite a ideia de se confiar algo aos cuidados de alguém, como quem entrega um depósito precioso para ser guardado. Champlin vai observar no seu comentário que esse termo indica exatamente a mesma entrega confiante que aparece na família verbal usada lá em Lucas 23:46, quando Jesus entrega o seu espírito nas mãos do Pai. Portanto, a despedida de Paulo não é um abandono, é uma transferência de confiança. Ele parece dizer assim: eu cuidei de vocês até agora enquanto pude. Agora entrego vocês nas mãos daquele que jamais deixará de cuidar. Isso revela maturidade pastoral, porque o líder saudável não torna as pessoas dependentes da sua personalidade. O trabalho dele consiste em conduzir as pessoas a dependerem cada vez mais de Deus. Em seguida ele acrescenta: a palavra da sua graça. A expressão palavra da sua graça refere-se à mensagem do Evangelho. Champlin observa que esse termo palavra aqui não designa o logos de João 1:1, mas quer dizer a mensagem acerca da graça revelada em Cristo Jesus. Esse detalhe é historicamente importante, porque quando Paulo falou, ele estava em Mileto, e o Novo Testamento ainda não estava completo como conhecemos hoje.
Havia as escrituras do Antigo Testamento, o Tanakh da Bíblia judaica, né? O ensino apostólico, as tradições acerca das palavras de Jesus e algumas cartas que já estavam circulando entre as igrejas. Assim, quando ele diz a palavra da graça, ele está falando da mensagem apostólica da salvação de Cristo. Existe também uma bela conexão com Atos 20 e 24 aqui, porque nesse versículo Paulo falou sobre o evangelho da graça de Deus. Agora ele está falando sobre a palavra da sua graça. A graça bíblica não é simplesmente um sentimento de aceitação, ela possui um conteúdo, ela é proclamada, ela é ensinada, ela é compreendida à luz da obra de Cristo. Paulo ensina ainda que essa palavra é poderosa para vos edificar. O verbo está ligado a oikodomel, ou seja, é um termo que pertence ao campo da construção. É a imagem de uma casa sendo levantada progressivamente. Isso nos lembra que o crescimento espiritual do cristão é um processo. Uma pessoa pode converter-se no momento, mas a sua formação cristã acontece ao longo da caminhada. Aqui nós encontramos uma diferença importante entre evangelização e discipulado, porque a evangelização conduz a Cristo. O discipulado ajuda a pessoa a crescer em Cristo. É por isso que a escola bíblica dominical possui uma função tão importante. Uma aula como esta não é apenas para transmitir informações, mas ela participa do processo de edificação do corpo de Cristo. Porque quando nós ensinamos corretamente as Escrituras, nós estamos ajudando a fortalecer as convicções dos irmãos, corrigir os erros, preparar os crentes para permanecerem firmes diante dos desafios da nossa geração. Então Paulo acrescenta que Deus é poderoso para dar herança entre todos os santificados. E essa linguagem herança possui as suas raízes lá no Antigo Testamento, onde Israel recebeu a terra prometida. No Novo Testamento, essa imagem passa a apontar para a participação da igreja no reino e na vida eterna. Craig Keener vai observar que em Lucas e Atos, essa linguagem da herança está especialmente ligado à vida eterna e à participação da igreja no reino de Deus hoje, na sua realidade. A palavra santificados vem do campo semântico de agiajo, que significa separar ou consagrar-se para Deus. Os santos que Paulo fala aqui são aqueles que pertencem ao Senhor. E assim, Paulo encerra essa parte mostrando que a segurança futura da igreja de Éfeso não estaria na presença física do apóstolo, mas estaria em Deus e na palavra da sua graça. Irmãos, pregadores passam, líderes passam, gerações passam, métodos que usamos vão passar, mas Deus permanece para sempre e a sua palavra subsiste eternamente. Vamos ao segundo tópico, que diz assim: o exemplo do desprendimento e serviço cristão. Depois de entregar os presbíteros a Deus e a palavra, Paulo volta mais uma vez para o seu próprio exemplo. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Essa declaração está diretamente relacionada à advertência anterior sobre os falsos mestres, porque Paulo havia dito que surgiriam homens que procurariam atrair discípulos após si. Paulo mostra agora que seu ministério seguiu uma lógica completamente diferente. Ele não olhava para as pessoas perguntando o que eu posso receber delas, mas seu ministério sempre se perguntava como eu posso servir as pessoas. O verbo que ele usa aqui, traduzido como cobicei, aponta para o desejo desordenado de possuir aquilo que pertence ao outro. O problema não está simplesmente em ter dinheiro ou bens, mas está em permitir que esses bens governem o coração. Paulo menciona 3 formas de riqueza: prata, ouro e vestido. Para nós, leitores modernos, colocar roupas ao lado de ouro e prata pode parecer estranho, mas não era assim no mundo antigo. Muitos historiadores, como Craig Keener, vão observar que as vestes possuíam um alto valor econômico. Tecidos caros, tinturas especiais, materiais importados poderiam inclusive aparecer em dotes, testamentos de famílias, até em acordos patrimoniais do lado de ouro e prata, por exemplo. Tem um contraste teológico muito bonito aqui, porque no versículo anterior, Paulo está falando sobre herança eterna. Agora ele menciona as riquezas passageiras dessa vida. Nós podemos observar exatamente essa relação. Quem possui uma herança segura diante de Deus não precisa viver escravizado pela cobiça de prata, ouro ou roupas. Então Paulo acrescenta: vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Essa expressão, estas mãos, torna a cena quase que visível, não é verdade? Podemos imaginar Paulo mostrando as próprias mãos aos presbíteros. Eram as mãos de um pregador, mas eram também as mãos de um trabalhador. Em Atos 18, diz a Bíblia que Paulo trabalhava com Áquila e Priscila. Tradicionalmente chamamos a sua atividade de fabricante de tendas, embora esse trabalho
provavelmente envolvesse couro ou materiais utilizados na produção de tendas e outros objetos. Entretanto, é necessário evitar aqui um equívoco. Venha comigo e preste atenção nesse detalhe. Paulo não ensina que os ministros nunca podem receber sustento da igreja. Em 1 Coríntios 9, ele defende claramente esse direito. Nas suas cartas revelam que ele recebeu ajudas de igrejas como Filipos. Nós podemos observar que Paulo recebeu ofertas legítimas em determinadas ocasiões. A questão, portanto, não é errado sustentar um ministro? Não. A questão é errado transformar o ministério em um instrumento de exploração? A resposta de Paulo é clara. Em certas situações, ele renunciava voluntariamente a um direito legítimo para que ninguém pudesse acusá-lo de pregar por interesse financeiro. Isso é uma lição importante sobre a liberdade cristã. Maturidade não consiste apenas em saber quais os direitos nós possuímos, mas também em saber quando vale a pena abrir mão deles em prol do evangelho. Paulo também diz que trabalhava não somente para si. Ele diz, mas a mim e aos que estão comigo. Ou seja, o seu trabalho possui uma dimensão comunitária. Kinner vai observar ainda que Paulo não apenas evitava a cobiça, mas ele trabalhava para ter condições de compartilhar com os outros. Tenho-os mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. Então Paulo conclui com uma frase extraordinária de Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Essa declaração, irmãos, não aparece nos 4 evangelhos. Mesmo assim, Paulo apresenta claramente ela citando como uma palavra autêntica de Cristo. O pastor Ciro Sanches Ibord vai observar que essa expressão poderia ter sido observada pela tradição oral dos apóstolos, ou até mesmo conhecida por Paulo por revelação direta do Senhor. O fato importante é que nenhuma das 4 narrativas dos evangelhos registra essa sentença, embora ela estivesse viva na memória cristã. E esse ensino, então, que Paulo cita de Cristo, vai justamente contra o egoísmo humano, porque a nossa natureza humana sempre pergunta, o que eu vou ganhar com isso? Enquanto que a lógica de Cristo pergunta, o que eu posso oferecer? O modelo final do pastor e do ministro nunca é Paulo, mas sempre é Cristo. Então vamos ao terceiro e último tópico da lição de hoje. Uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrimas. Depois de terminar o seu discurso, Paulo faz algo muito significativo. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Paulo já havia feito aquilo que estava ao seu alcance. Ele ensinou, advertiu, explicou, corrigiu e preparou os líderes para o futuro. Agora ele reconhece que existem coisas que apenas Deus pode fazer. O pregador pode ensinar a verdade, mas não pode guardar permanentemente o coração das pessoas. Nós podemos ensinar sobre os lobos, mas não podemos estar presente com as pessoas todo momento. Por isso chega uma hora em que o verdadeiro pastor precisa ajoelhar-se e entregar o rebanho nas mãos de Deus. A postura de Paulo merece aqui atenção, porque embora orar de pé fosse bastante comum no judaísmo e no cristianismo primitivo, ajoelhar-se poderia expressar uma solenidade, humildade ou uma intensa súplica. Enfatiza justamente a emoção e a submissão que estava presente nesse momento. Depois acontece uma das cenas mais emocionantes do livro de Atos. E levantou-se um grande pranto entre todos e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Aqui nós vemos que Atos 20 procura preservar cuidadosamente. Paulo possuía doutrina forte, mas um afeto profundo. Uma coisa não anulava a outra. O mesmo homem que acabara de denunciar falsos mestres, agora está envolvido por irmãos, abraçado em lágrimas. Kinner observa que no contexto antigo, abraços, lágrimas e beijos era uma despedida como que representava manifestações intensas de vínculo e afeição. Acompanhar alguém até o navio também demonstrava carinho e lealdade. A pergunta é, por que aqueles homens choraram tanto? Porque Paulo não havia sido apenas alguém que pregava para eles. Paulo viveu entre eles. O versículo 38 explica o motivo principal do sofrimento daqueles homens, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que disseram que não veria mais o seu rosto. Por fim, Lucas escreve, e acompanharam-no até o navio. Essa cena encerra perfeitamente o discurso, né? E essa talvez seja a grande conclusão dessa terceira parte. Bons líderes sabem que um dia precisarão partir, por isso, enquanto permanecem, trabalham para deixar a igreja firmada, não neles, mas em Deus, na palavra e em Cristo Jesus. Bom, se esse conteúdo abençoou a sua vida, quero pedir que se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, deixe aqui o seu like, o seu comentário. Vamos ler então a conclusão da nossa lição de hoje. O discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso permanece como um legado espiritual para a igreja em todas as épocas. Nele aprendemos que a firmeza na palavra, a vigilância espiritual e o amor pastoral são o maior antídoto contra as falsas doutrinas e apostasia.
A igreja de hoje necessita de líderes e membros comprometidos com a verdade do Evangelho, dispostos a servir com integridade e cuidar do rebanho de Deus. Assim, a fidelidade bíblica continua sendo o caminho seguro para preservar a igreja do Senhor em meio aos desafios de cada geração. Meus irmãos, obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Deus abençoe sua vida. Um abraço. Fique na paz do Senhor.